Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Eu sou o professor Cleverson Carlos Pereira. Eu vou continuar aqui trabalhando com vocês a disciplina de prática de ensino 1, representações sobre o fazer docente, né? Essa disciplina ela está alocada no primeiro período do curso de licenciatura em Pedagogia. Este curso é oferecido pelo Instituto Federal do Norte de Minas, em parceria com o AB, né? Está alocado aqui na plataforma do SEAD. Nós estamos na terceira semana, né? Falamos na primeira semana sobre problemas, também na segunda semana sobre a prática, né? Pedagógica voltada para aprendizagem baseada em problemas. Então, basicamente, a primeira e a segunda semana a gente ficou nessa questão, né? Analisando dois artigos. E agora nós vamos para a terceira semana, né? Essa terceira semana, ela se inicia agora dia 13/8, né? Até dia 19/8. E ela está para facilitar, né, a gente trabalhar nessa terceira semana. Eu até deixei o link da obra, né, desse artigo que está dentro de uma obra, e aqui está o link dela, certo? Nessa terceira semana, a gente vai discutir sobre a importância da troca de saberes experienciais entre professores. Refletiremos sobre a importância da formação continuada na sucessão da formação inicial, porém relacionando essa com as trocas de saberes experienciais. Analisaremos também como nessas experiências docentes elas podem constituir uma produção, né, de conhecimento para o ensino, ou seja, como essa experiência, né, dos professores elas retornam para a universidade, né, para de fato constituir conhecimento para o ensino. Os objetivos dessa unidade, essa terceira semana, é reflexionar sobre a importância da troca de saberes experienciais entre professores, investigar como as experiências docentes podem constituir produção de conhecimento para o ensino, socializar, analisar e refletir criticamente sobre as práticas do fazer docente e como essas estão ligadas a pesquisas produzidas na área de educação. Então, vamos começar, né? Vamos aqui, então, vocês podem clicar, lembrando novamente que para clicar esse link aqui e chegar na página correta é necessário estar logado, certo? Caso não esteja, logue primeiro na biblioteca virtual e depois vocês conseguem ter acesso. É só clicar aqui e vocês vão ser direcionados para essa página, que é essa aqui do lado que eu abri uma aba ao lado, que é o capítulo 2, né? Esse capítulo 2 ele está na página 51 do material, né, da obra. E esse artigo, né, esse capítulo 2 ele vai falar exatamente, né, como foi dito, saberes experienciais docentes, uma possibilidade para a formação continuada e um fio condutor para a autonomia profissional. O presente capítulo ele pretende discutir a troca de saberes experienciais docentes como uma possibilidade de formação docente, em especial a formação continuada. Tendo em vista que a formação continuada ela sucede, né, à formação inicial, relacioná-la com a troca de saberes experienciais, ganha consistência, já que tais saberes, né, conforme justifica Tardive, né, 2014, eles são práticos constituídos ao longo da carreira. Lembrando que todo esse material, esse artigo, ele vai ser uma análise da obra de Tardif. Refletir acerca da carreira docente, da formação continuada, tendo como foco a troca de saberes experienciais, possibilita também o olhar para a profissão docente, entendida por Tadib e Lessard, né, 2014, na condição de um profissional de interações. E também, por sua vez, adentrar na discussão que relaciona a profissão docente, formação continuada e troca de saberes experienciais docentes, tendo por base os pressupostos teóricos de Maurice Tardif, seja voltar o olhar, né, para a bibliografia do autor, remontando a sua relação com a educação e a formação também de professores. Então, vamos aproveitar essa obra e essa análise para a gente aprender um pouquinho desse material, certo? Isso na página 51. E interessante que o autor, o Tardif, né, ele chama a atenção em suas obras para a necessidade da aproximação das universidades com os saberes dos professores, né, ou com os professores.
pois na sua compreensão, o saber docente é algo plural, e algo constituído e reconstruído socialmente, que extrapola o âmbito da formação inicial e, nesse momento, a gente tem uma constituição de fato do saber e da prática docente. De acordo com o Tardif 2014, né, os docentes eles dominam diferentes saberes, denominados pelo citado autor como saberes profissionais, disciplinares, curriculares e experienciais. Vamos falar um pouquinho na próxima página exatamente sobre esses saberes, né? Primeiro, o saber profissional, de acordo com o Tardif, é formado pelos saberes das ciências da educação e da ideologia pedagógica adquiridos durante a formação inicial. Ou seja, é de fato aqueles saberes que quem vai para a área de licenciatura, ele vai ter esse contato como está tendo agora nessa disciplina. Em seguida, encontra-se os saberes disciplinares, próprios de cada área do saber, né? E aprendidos na graduação durante a formação inicial. Então, por exemplo, quem vai fazer um curso de licenciatura em biologia, por exemplo, então todo o conteúdo pesado, assim dizendo, né? Científico de biologia, de fato, é o saber disciplinar. Os saberes curriculares, por sua vez, são aqueles próprios da organização escolar como instituição. Então, então existe também esses saberes, né? Que de fato a gente tem que ter esse conhecimento também. Já os saberes experienciais são aqueles construídos com base na prática docente, que é o quarto saber. É, Esses saberes experienciais, eles são individuais em primeiro, na verdade, esses saberes no aspecto geral são individuais em primeira instância, mas constituídos pela coletividade com seus pares e pelos outros conhecimentos. Os saberes experienciais podem se consolidar como uma boa maneira de socializar as diferentes formas do fazer docente nos espaços de formação continuada dos professores. Isso justifica, por exemplo, a gente falar um pouquinho deles agora, certo? É... Tardif ele menciona também que os saberes docentes eles se constituem de saberes sociais, né, em decorrência de cinco razões. Interessante isso também. Ele fala exatamente desses saberes, eles estão construídos, na verdade, né, exatamente em decorrência de cinco razões. A primeira delas caracteriza o saber dos professores como um saber social, certo? Pois se relaciona com o fato de o saber dos professores se constituir como saber partilhado pelos membros de um mesmo grupo profissional que, em função de seu trabalho cotidiano, está sujeito a condicionantes comuns que transformam sua estrutura de trabalho em algo coletivo, certo? Então, os saberes, então, né, os professores e vocês que estão formando na área também de docência, são saberes sociais. Primeiro, em função desse saber social, né, em função dele ser compartilhado coletivamente. A segunda razão, pelo fato dos saberes nossos, dos professores, serem saberes sociais, é exatamente que ele é um saber atestado oficialmente pelas instituições reconhecidas socialmente como formadoras ou representativos, ou seja, o saber, né, dos professores, ele é um saber que está realmente atestado pelas universidades, né, pelos grandes centros de educação. Continuando, o terceiro motivo por que é um saber social, os nossos saberes são saberes sociais, é exatamente o fato, né, da profissão docente se caracterizar como uma profissão de interação humana. Então, nesse momento, todo o trabalho desenvolvido pelo professor é um trabalho social, é em conjunto com a sociedade, é para a sociedade. A quarta razão, a razão apontada pelo autor, se relaciona com o fato de os saberes docentes estarem em constante transformação. É, exatamente como diz Tardif, como mostra a história das disciplinas escolares, a história dos programas escolares, a história das ideias e das práticas pedagógicas, no decorrer do percurso, elas vão se mudando, vão se ajustando de acordo com as necessidades e mudanças sociais da época, certo? Então, por isso que os saberes dos professores também são saberes sociais. E por último, o quinto motivo é exatamente o que Tardif aponta, né,
para a relação entre os saberes profissionais docentes e a socialização profissional marcada pelos diferentes momentos da carreira de um professor. Momentos estes que os saberes vão se construindo e reconstruindo, tendo em vista sua relação com a prática docente. Consequentemente, são chamados saberes experienciais. Então, isso de fato constitui, então, que os saberes profissionais, os saberes dos professores, dos docentes, são saberes baseados nos saberes sociais, né? E dando continuidade, né? A gente tem aí a página 56, né? Diante dos diferentes elementos relacionados à valorização do social do professor, refletir sobre o saber docente e suas diversas dimensões, em específico os saberes experienciais, podem contribuir para uma nova compreensão em torno do professor, responsável por produzir um conhecimento diferente de qualquer outro, próprio da sua prática. Então, todo professor ele produz um conhecimento no momento da sua prática. Dessa maneira, voltar o foco para os conhecimentos experienciais docentes ganha importância, principalmente quando pensamos na relevância de tais conhecimentos decorrentes da prática para a consolidação da profissão docente, né? É, a gente tem uma, si- a gente tem aqui uma situação interessante, é pensar na possibilidade desse saber, né, da prática docente, ele ser retornado exatamente para a universidade, né? Isso é muito interessante pensar nisso. De acordo com Tardif, né, ao invés de referência para a formação inicial, os saberes oriundos da prática docente constituem-se uma realidade que, por vezes, choca-se com os saberes profissionais adquiridos nessa fase, evidenciando a distância entre a universidade e o centro de formação de professores, que é o chão da escola, e o chão da escola, né? Então, basicamente assim. Então, existe toda uma prática docente, inclusive que a gente está falando sobre ela, e essa prática docente, ela precisa, de acordo com o Tardif, estar exatamente sendo construída também dentro da escola, no chão da escola. Então, se houver um distanciamento entre a universidade e o centro de formação de professores, da própria escola, da prática em si, da essência, do dia a dia do professor, quando os professores, principalmente os que chegam, então, recém-chegados, eles se achegam à escola, vão ter o primeiro contato com o professor, né, na escola, eles vão ter grandes dificuldades, porque a prática aprendida dentro do curso de licenciatura, ela está longe daquilo que de fato é a realidade. Então, há um choque, né, de realidade nesse momento, certo? De acordo com Tardif, né, os saberes da experiência se originam da prática cotidiana da profissão, situação que, reconhecida, caracterizaria o professor como um produtor de conhecimento. Olha que interessante. Então, a gente tem o professor produzindo conhecimento exatamente quando a universidade tem um olhar para a produção do professor na prática. Segundo o autor, os professores de profissão possuem saberes específicos que são mobilizados, utilizados e produzidos por ele no âmbito de suas tarefas cotidianas. Em outras palavras, o que se propõe é considerar os professores como sujeitos que possuem, utilizam e produzem saberes específicos ao seu ofício, ao seu trabalho. Quer dizer, o professor ele tem conhecimento, o professor ele tem todo esse processo, né, que é o trabalho de utilizar desse conhecimento e da metodologia e da metodologia e didática para a concepção, né, de aprendizagem entre eles e os alunos. Porém, também o professor ele produz saberes específicos a cada momento que ele se planeja para trabalhar em sala de aula e na sala de aula. Então, Tardif, ele fala que é necessário, de fato, um olhar para essa produção do professor, que ela também tem que estar na universidade, ela precisa ser considerada também no centro de formação de professores. De acordo com os pressupostos teóricos defendidos pelo nosso autor em análise, faz-se necessário inverter a perspectiva, aproximando, portanto, o centro de formação de professores do chão da escola e dos próprios professores de profissão, ouvindo o que eles têm a dizer sobre os saberes produzidos por eles durante sua prática, né, docente,
E, de acordo com o autor, reconhecer os professores de profissão, né, como sujeitos do conhecimento. Reconhecer que deveriam ter o direito de dizer algo a respeito de sua própria formação profissional. Pouco importa o que ela, como se diz, nesse momento, vamos levar em consideração o que de fato está ocorrendo na prática, vamos ouvir esses professores. É isso que Tardif, nesse momento, ele sugere, certo? Então, estariam as universidades preparadas para olhar para o professor como parceiro, tendo em vista a contribuição dos conhecimentos por ele produzidos na prática, que poderão contribuir para que o chamado choque da realidade, enfrentado pelos professores iniciantes, deixe de existir ao término da universidade e início da profissão docente? Entre as possíveis respostas para os questionamentos presentes no parágrafo anterior, Tardif, ele propõe mudanças na metodologia que envolve a pesquisa universitária em educação. De acordo com o autor, na página 238 do trabalho dele, é preciso que se pare de ver os professores da profissão como objetos de pesquisa e que eles passem a ser considerados como sujeitos do conhecimento. Isso significa, em outras palavras, que a produção dos saberes sobre o ensino não podem ser o mais, não pode ser mais o privilégio exclusivo dos pesquisadores, os quais devem reconhecer que os professores também possuem saberes, saberes estes que são diferentes dos conhecimentos universitários e obedecem a outros condicionantes práticos e a outras lógicas de ação. Essa perspectiva propõe a elaboração de novas formas de pesquisa universitária. Considera os professores de profissão não como cobaias, estatísticas ou objetos de pesquisa, mas como colaboradores e até como co-pesquisadores. De fato, se o professor é realmente um sujeito de conhecimento e um produtor de saberes, é preciso então reconhecê-lo como tal e dar-lhe o espaço nos dispositivos de segurança. É, embora acreditamos que a questão, né, tendo em vista o universo permeado pela grande quantidade de professores e de saberes experienciais produzidos, mesmo que delimitado a um só país, né, em primeiro momento demandaria um trabalho de pesquisa bastante árduo, né, para garantir um mínimo de certeza, ao defender a tese de que o professor conduz sim o conhecimento, né? Tardif, a todo momento, ele fala dessa habilidade que o professor tem dentro da subjetividade de ser trabalhado para produzir de fato conhecimento. Retomando a discussão sobre a constituição da profissionalidade docente como um processo em movimento e, consequentemente, sobre a luta dos professores para que a sociedade reconheça a sua função social, atribuindo-lhe o prestígio econômico que outras profissões adquiriram ao longo do tempo, faz-se necessário frisar que os saberes experienciais só serão reconhecidos a partir do momento em que os professores manifestarem suas próprias ideias a respeito dos saberes curriculares e disciplinares e, sobretudo, a respeito de sua própria formação profissional. Em pesquisa realizada por Ricardo, né, 2016, e os docentes relataram que predominam como momentos formais destinados à troca de saberes, né, ou troca de experiências, as chamadas reuniões pedagógicas. Contudo, o tempo reservado para essa finalidade se mostra escasso, né? Em menor proporção, pelo menos, né, os participantes citam momentos informais como as horas de atividade, o tempo de recreio e os encontros nos corredores. Então, assim, o professor, de fato, ele tem pouco tempo reservado com a finalidade da troca de experiências. Então, assim, é muito reduzido esse tempo. Há uma carga horária a ser cumprida, uma carga horária em sala de aula imensa,
um AC reduzido, né? Um AC que demanda planejamento do conteúdo em sala de aula, planejamento, de repente, de algum projeto, né? A ser desenvolvido, no semestre, no bimestre, no trimestre da escola, enfim. Mas, de fato, a gente não tem um espaço e espaço barra tempo para essa troca de experiência entre professores. É limitada, é pouco tempo, certo? É reduzido. Realmente é algo bem informal. Diante dessa realidade, inferimos que decorrentes de situações vivenciadas pelos professores durante seu trabalho cotidiano, se compartilhado em momentos destinados a essa finalidade, como, por exemplo, de uma política formal de formação continuada, os saberes experienciais poderiam ser constituídos como alternativa para as diversas situações que se apresentam aos professores durante o exercício da docência. Quer dizer, vamos formalizar isso? Então, politicamente, vamos formalizar que tem que ter um momento, de fato, para essa troca de experiências, né, computada na carga horária do professor. Então, isso realmente ajudaria no exercício da docência. Contudo, muitos desses saberes, quando não compartilhados nos momentos de troca de experiência, acabam restritos à prática individual de cada docente, deixando de se constituir como um saber coletivo e, consequentemente, como legado da profissão a ser compartilhado como um saber produzido profissionalmente, legitimado e reconhecido socialmente. Como possibilidade para que a troca de saberes experienciais se torne realidade concreta e entendida como formação continuada em serviço, propomos uma alternativa para a formação das comunidades de aprendizagem, citada por Cassino 2010, ou de comunidades de prática, já trabalhada por Novo, né, em 1999. Sobre as comunidades de aprendizagem, Cassino 2010, ele esclarece por comunidade de aprendizagem se entende uma experiência sistemática de diálogo entre pares, orientada à aprendizagem, à aquisição e ao fortalecimento de saberes e competências a partir da análise de suas próprias práticas. Dessa forma, olhar para os conhecimentos experienciais e proporcionar momentos regulares para sua troca poderia contribuir não só para o processo de formação continuada, né, dos professores, mas também para a própria melhoria das condições de trabalho docente. Torna-se pertinente lembrar que as alternativas encontradas por alguns professores diante dos desafios que se apresentam cotidianamente durante a docência poderiam, de fato, auxiliar os demais docentes, caso a troca de saberes e de experiência se tornasse constante no contexto escolar, contemplada, reconhecida e assumida oficialmente como uma prática formal de formação continuada. Enfim, né, uma possibilidade de assegurar a indissociabilidade entre teoria e prática, investindo em estratégias voltadas à formação em serviço, entendida, pelo menos em parte, como sinônimo de partilha de saberes experienciais. A partir da proposta apresentada, como, por exemplo, de formação continuada em serviço relacionada às comunidades de aprendizagem, temos a troca de experiência entre professores experientes e professores iniciantes, contribuindo para aquilo que Novo, a 2013, caracteriza como uma formação docente a partir de dentro. Quer dizer, o iniciante, né, o professor iniciante, ele vai trocar experiência com aquele professor que está mais tempo, né, na profissão, de fato, tem experiência, né, na prática, evitando assim esse choque de realidade quando acontece do professor, né, de início de carreira, ele chegar à comunidade, a uma escola. Então, Nova, ele utiliza o termo comunidade de prática, definido como um espaço conceitual construído por grupos de educadores comprometidos com a pesquisa e a inovação, e com a inovação, no qual se discutem ideias sobre o ensino e aprendizagem e se elaboram perspectivas comuns sobre os desafios da formação pessoal, profissional e cívica dos alunos, ou seja, dos futuros professores também. Ao discutir a importância das comunidades de prática, Nova 2013, indica a necessidade dos professores terem um lugar predominantemente na formação de seus colegas, como, por exemplo, de tal prática,
o autor chama atenção para a categoria médica. Ele fala lá cita como exemplo a categoria médica, porque o médico, o exemplo dos médicos e dos hospitais escolares, o modo como está concebida a formação médica, que é uma formação inicial, né, uma formação de indução e uma formação em serviço, talvez possa servir de inspiração para a gente da área de educação. Então, ao discutir o modelo de formação médica, o autor destaca quatro aspectos presentes na rotina de médicos em formação em um hospital universitário. O modo de como a formação se realiza a partir da observação do estudo e da análise de cada caso. Olha que interessante. A identificação de aspectos necessitarem de aprofundamentos teóricos designadamente quanto à possibilidade de distintas abordagens de uma mesma situação, certo? E o interessante é a existência, na terceira aspecto interessante, né, da rotina dos médicos, é a existência de uma reflexão conjunta sem confundir os papéis de cada um, né? Quem é o chefe de equipe, quem é médico interno, quem é estagiário, enfim, mas todos em conjunto procurando mobilizar um conhecimento pertinente, né? Então, a preocupação com questão, o quarto item, né, o quarto aspecto importante na rotina dos médicos é a preocupação com questões relacionadas com o funcionamento dos serviços hospitalares e a necessidade de introduzir melhoras de diversa ordem. Então, é notório como eles se reúnem, né, trocando experiências, principalmente dando apoio àqueles que estão no início de carreira. Então, é algo que Nova ele propõe também como exemplo para o início de carreira dos professores, para os novos licenciados, certo? Ah, em síntese, né, inferimos que ao se organizar em comunidades de prática, né, ou comunidades de experiência, associando a troca de saberes experienciais docentes com a formação continuada em serviço, o professor desenvolveria maior autonomia em sua condição de produtor de um conhecimento coletivo, o qual, por sua vez, poderia interferir em diversas situações, entre elas aquelas relacionadas à formação e ao trabalho docente. Acreditamos que, ao conquistar maior autonomia como coletivo, de acordo com o Novo, né, o professor conquistaria maior visibilidade perante a sociedade, o que resultaria, consequentemente, em uma maior valorização profissional. Reconhecimento, portanto, como produtor de um conhecimento específico, próprio de sua profissão, o professorado iria rumo, né, coletivo à tão sonhada autonomia profissional necessária ao reconhecimento social, né, ou que a população de fato conheceria. Ibernon, na página 73 de sua obra de 2011, esclarece que a formação continuada em serviço, associada à troca de experiência entre os professores e à possibilidade de organização em comunidades de aprendizagem, né, leva os professores a uma convivência em um ambiente formativo de colaboração e de integração social, sendo possível compartilhar problemas, fracassos e sucesso com os colegas. Então a gente teria aí um povo mais coeso, né, um grupo profissional mais unido. Olha que interessante também, um outro benefício também dessa troca de saberes. Então, dessa forma, a gente acredita que a formação docente, em especial a formação continuada em serviço, organizada por meio das comunidades de aprendizagem ou de prática, pautada em um processo que permita os professores reconhecer que produzem conhecimentos em sua prática, tornando-se mais um dos elementos importantes no processo de profissionalização docente e empoderamento dos professores na condição de categoria profissional. Então fica aqui a deixa, né, da gente começar a pensar exatamente em valorização de troca de experiência entre colegas e da possibilidade, grande possibilidade da produção de conhecimento, reconhecimento da comunidade, né, da sociedade e união também profissional. Aí a gente termina a terceira semana por aqui
certo? E a gente vai para a próxima semana, né? Na próxima aula, né, quarta aula, onde a gente vai falar, né, um pouquinho sobre as contribuições da teoria freiriana para a formação de professores. Gente, um abraço a todos. Bom estudo essa semana para vocês, tá? Até mais. Tchau, tchau.